Fala aí, seus polidores de bit, beleza? Hoje eu tô gravando com esse fone aqui, mas por causa do microfone, para ver se dá uma diminuída no barulho ambiente, porque infelizmente, se não for assim, se eu for esperar ficar todo mundo em silêncio, não sei o que, nunca vai acontecer. Então, vamos gravar do jeito que dá, né? Melhor do que nada. Estamos aqui de volta para poder continuar a explicação referente ao Bitwise, e eu sei que o vídeo anterior ele ficou muito longo, mas era porque precisava ter uma introdução ao assunto, né? Porque, como eu tinha comentado no outro vídeo, muita gente nem se dá conta, né? Não sabe nem da existência do Bitwise. No outro vídeo, se você não viu, volta lá para ver. Na parte 1 ele é longo, ele é bem longo, mas assim, ele tem toda a explicação fundamental e eu faço na mão as contas binárias, né, bit a bit, explicando o funcionamento principalmente aqui dos operadores e do operador OR, e também um pouco sobre o operador NOT, que eu quis dar um exemplo lá de herança de permissões, né, que eu usei um exemplo de ACL e eu acabei utilizando aqui o operador NOT, né? Foi ruim? Foi ótimo. Então eu vou falar agora aqui rapidamente, que não vai mudar muita coisa do que já foi aprendido. Eu vou falar dos demais operadores que estão faltando, o OR exclusivo, o SHOR, e os deslocamentos à esquerda e à direita, tá? Então, só recapitulando aqui, eu vou criar um arquivinho. Criei o arquivo aqui. Vamos dar só uma pequena relembrada no funcionamento dos operadores e, OR e o NOT, tá? Então, lembrando que as operações Bitwise, elas não dependem, elas não são uma comparação dos valores das variáveis, e sim dos bits dela, né? E como nós tínhamos visto no outro vídeo, você não pode fazer comparação direta entre string e inteiro, né? Ou você trabalha com inteiro ou você trabalha com string, tá? Ao meu ver, né, dos projetos que eu tenho mexido, o uso mais prático é certamente a operação com inteiros, né? Mas vamos rever aqui o exemplo, tá? Então nós temos o operador AND, que é o e-comercial um só, né? O operador AND é o seguinte, eu vou colocar aqui as variáveis. Variável A, que a representação dela em 8 bits seria assim, e a variável B em 8 bits seria assim. O operador AND, ele vai me retornar aqui, vou colocar aqui um vardump. O operador AND, ele vai fazer o seguinte, eu vou comparar A e B, e a resposta dele, vamos ver aqui, index, foi um inteiro, desculpa, o operador AND, na verdade, ele vai pegar todos os bits que estão ligados. Eu esperava que ele fosse retornar outro valor, mas na verdade é o seguinte, ele comparou quais bits estão ligados do 1 e quais bits estão ligados do 2, né? Como aqui nenhum coincidiu, então o AND, lembra lá da tabela verdade, né? Na tabela verdade diz que a tabela verdade para o AND, então é verdade, AND, tabela verdade diz que É a verdade, não minto. Vou colocar aqui o múltiplo assim, fica mais fácil. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Então falso com verdadeiro dá falso, falso com falso é falso. Então, e aqui e vice-versa, né? Aqui eu coloquei falso com verdadeiro, se fosse verdadeiro com falso é a mesma coisa. Então aqui ele mostra que é o seguinte, somente quando as duas operações são verdadeiras, ou seja, estão ativas, o retorno ele é verdadeiro. Nesse caso aqui, o primeiro bit ligado é verdadeiro e o segundo não. O operador AND aqui, ele me retorna um 0.
E aqui, quando ele vai comparar esse outro bit, é a mesma coisa. Esse operador, esse bit está ligado, mas agora esse está desligado, resultando assim em um falso também, e todos os outros estão desligados, então o retorno é falso, por isso que o var_dump aqui ele deu falso. Se eu fosse, então aqui o retorno, na verdade, em 8 bits, é isso, o end. Agora, vamos fazer aqui o pipe, um pipe só. Aqui no OU, ele vai me retornar o 3 binário, porque agora, vou pegar aqui a explicação, a tabela verdade para o OR, operador OU. Então, se for verdade com verdade, é verdade. Se for verdade com falso, continua sendo verdade. E falso com falso é falso, porque nenhum dos dois está ligado. Então, para o OR, basta que qualquer um dos binários, qualquer um dos valores seja ligado, ele vai retornar ligado. Então, aqui, esse primeiro bit, dentre esses dois, né, os dois últimos aqui, o primeiro bit do 1 está ligado, então ele retorna verdadeiro, e o segundo bit aqui do 2 está ligado, então aquele também retorna verdadeiro. E o retorno do... desculpa, é OR, não é end. E o retorno aqui do OR, comparando os bits, né? Não estamos comparando os valores inteiros, 1 e 2, e sim os seus binários. Então, o retorno do binário, ele são os 2 bits ligados, né? Então, todos os bits ligados dos valores comparados. E aí, a resposta 3 na representação do inteiro. Aí aqui o primeiro var_dump continua trazendo 0 e o segundo trouxe o 3, que o 3 é a conversão de volta de binário para inteiro, tá? E tínhamos visto também no outro vídeo o NOT. O NOT, ele é o sinalzinho aqui de tio. O NOT, na verdade, ele não é uma comparação entre as variáveis, né? Então eu vou escolher uma das duas, vou escolher o A. O NOT, ele na verdade inverte, ele não é um comparador, né? Ele inverte os valores de uma variável. Então aqui eu tinha colocado, por exemplo, que a variável A recebe 1 e essa é a notação 8 bits do 1. Se a gente inverter, ficaria assim. Né? Aqui eu vou fazer, mas ele vai retornar um número bem grande, porque depende da arquitetura 32 e 64 bits, porque todos os outros bits que estavam desligados, ou seja, todos os bits à esquerda, que não são exibidos, mas todos os bits à esquerda, eles passam a ser ligados, né? Aí ele me trouxe essa representação aqui qualquer, mas que na verdade é com base no número infinito, né? O max int da sua instalação do PHP. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas vamos ver o binário. Então vamos pegar aqui o decimal para binário e ver o que ele printa aqui pra gente. Aí agora sim, como eu falei, eu converti a resposta dele, que era o valor entre aspas infinito e tal, invertido, de decimal para o binário, e aí ele me trouxe, como eu falei, tem um monte de uns aqui que eles foram ligados por causa da arquitetura, né, 32, 64 bits, mas se a gente pegar os últimos 8 dígitos, que foi a notação que eu fiz aqui, bate igualzinho, né, só o bit mais à direita que ele fica desligado, tá? Se você tá meio perdido, tá boiando um pouco nisso daqui, como eu falei, dá uma olhada lá no primeiro vídeo que é explicado cada um passo a passo, como é feita a conta, o porquê o porquê não é e tudo mais. Aqui é só uma recapitalização bem rápida. Agora vamos aos outros operadores, né? Nós temos aqui qual operador que eu não tinha explicado? Não sei. Aqui o operador SHOR, que é o ou exclusivo. Então como é que funciona, antes de fazer o código lá, vamos ver como é que funciona a tabela verdade do operador SHOR. O SHOR é o seguinte, ele vai retornar verdadeiro se apenas um dos dois for verdadeiro. Se ambos forem, ele retorna falso. Então, verdadeiro com verdadeiro é falso.
verdadeiro com falso, somente um dos dois é verdadeiro, então ele retorna verdadeiro, e falso com falso retorna falso, tá? Então ele é um ou, mas ele é exclusivo. Essa exclusividade quer dizer que um dos que ele está comparando, apenas um tem que ser verdadeiro, beleza? Para que ele retorne verdadeiro. Então esse é o shor. Se a gente fizer aqui o vardamp do shor, entre o entre o 1 e 2, vamos ver aqui o shor. Deixa eu apagar aqui, vamos ver qual é a saída dele. Ele me retorna aqui 3. Por quê? Ele também retornou os dois aqui ligados. Vamos entender o porquê. Ele retornou a mesma coisa que o ou. Por que ele retornou a mesma coisa que o ou? Pela explicação do shor aqui embaixo. No primeiro bit, dos dois, somente um estava ativo, e do segundo também. Então, como só um está ativo em ambas as casas, as duas retornaram verdadeiro. Se as duas fossem ativas, aí ele retorna uma só. Então, por exemplo, se eu comparasse aqui, vou fazer direto o valor. Se eu comparasse o 1, que tem o bit mais à direita ativo, e o 3, que também tem o bit mais à direita ativo, né, que é esse, entre aspas, 11 aqui, vamos ver o retorno do shor nesse caso. Ele vai retornar, se eu não me engano, 2. Por quê? Porque quando os dois são verdadeiros lá no canto, ele vai retornar falso. E aqui ele retornou 2. 2 por quê? Porque o 2 aqui é somente esse bit ativo, né? Ele tinha comparado o 3, o 11 assim. Então os dois estavam ligados e aí ele retornou falso. Como nessa outra casa somente esse estava ligado, aí sim ele trouxe verdadeiro, beleza? Ah, agora eu entendi! Deixa eu voltar aqui. Operador shor, beleza. Então é o ou exclusivo. Então assim, não tem muito que detalhar e muito de profundo, porque é autoexplicativo, né? A mesma coisa que o ou, só que com exclusividade. Somente um dos dois pode estar ligado. Agora vamos para esses dois aqui, que ele muita gente dá um pequeno nó na cabeça quando trabalha com esses bits de deslocamento, mas na verdade eles são fáceis de entender. Sei. Né? Vou fazer aqui um pouco mais para baixo, como é assunto novo agora, vou deixar aqueles lá em cima mesmo, e eu vou... Eu sinto falta daquele debugador lá, o Symfony Vardamper, né? Eu vou instalar aqui rapidinho. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo ficar usando Echo, Vardamp, eu já me acostumei a utilizá-lo. Tá bom. Vou instalar aqui rapidinho. Composer, init, require vendor autoload.php. Perfeito. Tá. Bom, vamos agora para o entendimento. Se a gente voltar lá na documentação, a documentação ela é um pouco assim abstrata, fica difícil de entender se você não vê o deslocamento acontecendo, né? Não diga! Que coisa! Mas basicamente o que ele diz? Que ele vai deslocar os bits da variável A, o valor de B passos para a esquerda, mas isso não fica muito claro. E aí ele fala que cada passo significa multiplica por 2. Então vamos entender no detalhe, né? E a mesma coisa aqui o deslocamento à direita. É a mesma coisa que os bits do A, então não é o valor do A, são os bits. Eles vão andar para a direita B vezes, né? Quantas vezes ele vai andar é definido pela variável B. E aí cada passo para a direita ele divide por 2, porque é a operação inversa da esquerda, que é a multiplicação. Vamos entender isso aí. Ficou... Eu lendo assim também, eu não havia entendido nada. Eu não entendi o que ele falou. Então é só usando mesmo para poder saber.
Então vamos lá. Vamos começar com as variáveis básicas lá, que eu já tenho definido, A e B. Mas eu vou pegar somente a A por enquanto. Então vamos... Eu vou declarar lá novamente aqui, só para poder facilitar a nossa leitura. Então A, vou pegar aqui A e B. Vou colocar eles aqui para baixo. Então tá. Os valores de A e de B é o seguinte. O A, os bits começam da direita para a esquerda, né? Eles vão sendo preenchidos da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho o 1, o 2 e assim por diante. Então eles vão andando para a esquerda. E quando a gente faz o deslocamento, seria o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui o dump. Eu vou colocar aqui o valor de A. Eu vou colocar aqui B. Aqui eu só tô dando dump, tá? Só pra gente ver os valores. Quais que a gente tá trabalhando? Decimal para binário. Vamos ver os binários do A. Eu quero ver passo a passo, tá? Agora aqui eu vou fazer o bitwise. Então eu vou pegar o A e eu vou fazer primeiro o deslocamento para a esquerda, que ele vai multiplicar por 2. Então eu vou deslocar para a esquerda, só que aqui ele diz a quantidade de B. O B não necessariamente é a quantidade de bits do B, é literalmente um contador, quantos passos vão ser. Então se eu colocar aqui 1, nesse caso do B, que está na direita da minha operação, não é que ele vai pegar o bit 1 e fazer alguma operação com o A. Ele vai fazer a operação de deslocar o A uma vez. Vamos mostrar como é que fica. Aqui eu vou colocar o binário e a resultante, né? Então aqui desce bem. Porque aqui nós temos o seguinte: o A, que é o nosso alvo, o nosso contador, o binário da operação e o inteiro resultante da operação. Então nós já vemos nas duas bases, né? Base 10 e base 2. Symfony Appendix. Então tá aqui embaixo coloridinho. Então o binário do A, né? Como eu falei, ele não printa os bits à direita, então vai ficar um pouco mais difícil de ver. Deixa eu colocar aqui DSPin, colocar um strpad para ficar igual o 8 bits que a gente havia colocado. strpad, a nossa string, o tamanho são 8 bits, ele vai preencher com zeros, só à esquerda. Então strpad left. A mesma coisa aqui, aí eu só vou copiar a operação lá para... Opa! E aí no lugar do decimal para binário, desse aqui. Ótimo. Vamos fazer de novo. Ótimo, agora sim. Então o que aconteceu? Eu tenho aqui o meu número 1, como nós já conhecíamos, né? E aí eu informei que ele ia ser deslocado uma vez para a esquerda. Então tá aqui, uma vez para a esquerda. Aí a resultante foi assim, o número 1 saiu daqui e ele veio para cá. Ele andou uma vez só para a direita. Para a esquerda, na verdade. Um pulinho para o lado. E a resposta, quando ele anda uma casinha para o lado, foi 2, ou seja, o dobro. Se a nossa variável A fosse... Vou colocar aqui qualquer valor. Vou colocar, sei lá, 12. Vamos ver. Olha só o que aconteceu. A mesma coisa. O 12 são esses 2 bits aqui ativos, né? Eu vou andá-los uma casa para a direita, para a esquerda. Então todos eles andaram uma casa. Só foi acrescentado, podemos dizer que apenas quando nós deslocamos para a esquerda, na verdade surge um 0 à direita e empurra todo mundo para frente. É isso, basicamente. E a resposta é 24, porque em binário é assim, né? Quando você tem exatamente a mesma sequência e você avança uma casa, aquela mesma sequência, no caso aqui eu tenho esses 2 bits ligados e os outros 2 desligados. Se você só faz isso de anda para o lado e adiciona mais 1,
você tem uma multiplicação por 2, porque é uma base 2, né? Então tá, mas aí você pode dizer, mas como é que você sabe que os bits do valor que seria o B aqui, ele não considera, como é literalmente um contador. De novo, vou voltar aqui para o 1, então temos de novo o nosso exemplo com 1, e agora eu vou colocar que eu vou andar, deixa eu trocar aqui para B mesmo, né? Vou colocar aqui o B, para não ter que ficar substituindo em vários lugares, então vou colocar aqui B, porque agora já deu para entender, né? É claro. Então acho que eu já posso pôr a variável para facilitar um pouco melhor aqui para mim. Mas deu para entender que o B ele é só um contador. Então vamos supor que o 1 ele vai andar 7 casas. O que isso quer dizer? Eu tenho um aqui e ele vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai pular aqui para a ponta, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. O 1 ele saiu daqui e ele pulou toda a quantidade de casas que nós informamos aqui. Então, diferente dos outros operadores bitwise, nós podemos ver que, nesse caso, os operadores de deslocamento, ou também chamado de shift left e shift right, ele é literalmente um contador inteiro apenas. Não são extraídos os bits dele para fazer alguma coisa como acontece no E, no OU, no shore, ou a inversão aqui da única variável, né? Ele literalmente é um contador só. Então quem sofre essa conversão de inteiro para binário é o nosso alvo, que é sempre o primeiro argumento, aqui chamado de variável A. Então, beleza. Nós já vimos a multiplicação. Então é só isso. Vou pegar esse conjunto de bits, não importa qual número seja. Eu vou até colocar um número aleatório aqui. Eu nem sei que número vai dar, mas eu vou colocar aqui que de binário para decimal, eu vou colocar aqui só para me ter de cabeça, 8 bits de novo. Então eu vou colocar aqui, começar com 1, aí eu vou preencher com aleatoriamente. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem sei que número é esse, tá? Então eu vou pegar esse número e andar 7 casas para a esquerda. Eu vou aumentar aqui o meu formatador, vou colocar 20 dígitos para poder os dois ficarem por iguais, porque um vai acabar ficando mais à esquerda, tá? Beleza? Olha lá. Então aqui é o seguinte, ó. Esse número A, ele era um número qualquer, então que ele tem essa quantidade de bits aqui que eu passei. Então podemos ver eles aqui. E nós podemos ver que exatamente os mesmos bits, eles pularam 7 para frente, que foi a contagem que eu coloquei aqui. Então nós podemos ver que eles temos exatamente a mesma formação aqui, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. É a mesma coisa que está aqui, tá? Só que aí tem mais o 0 aqui final, e todos eles pularam 7 casas para frente. Beleza? 7 não 8. Por isso que aqui casou o final desse com o começo desse aqui, porque o 0 na verdade ele está aqui. Ele pulou essas 7 casas aqui. Beleza? Então tá, então com isso temos a prova de que na verdade o número, o B aqui, ele simplesmente é um contador, não faz diferença. Eu vou pegar esse mesmo número e fazer o inverso agora, que é eu vou chamar eles aqui vou deixar esse aqui, pular 2 linhas, eu vou pegar esse número, que vai ser o A, e aí eu vou fazer com que ele regrida de volta às 7 casas, e vamos descobrir que número é esse aqui, né? Se você já fez a conta aí, pegar esse número e dividir por 2, você já sabe qual que é, mas vamos fazer aqui no Bitwise. Então aqui é a mesma coisa, eu vou voltar agora 7 casas, que é o mesmo contador aqui, tá? Então vamos lá. E agora aqui nós vemos que ele volta a 7 casas, né? Só uma correção que eu me confundi aqui, não é esse número vezes 2, né? Então lembra lá na documentação que
o número dividido por 2, que na verdade é a cada passo. Então, ou seja, quando ele andou uma casa, dividiu por 2. Andou mais uma, dividiu por 2 de novo, e por 2 de novo, e por 2 de novo, até completar as 7 vezes, como um looping. A mesma coisa na multiplicação, né? Então, agora descobrimos que essa representação aqui binária que eu escrevi quer dizer o número 166, e que ele, multiplicado por 2 7 vezes, chega a valer 21.248, tá? Dependendo do que você vai fazer no sistema, isso é até interessante, você utilizar os bitwises para fazer as multiplicações e as divisões. Só que, como eu falei, ele vai ignorar totalmente, pelo menos aqui no PHP eu tenho certeza que é onde eu uso sempre, né? Ele vai ignorar totalmente números booleanos. Booleano não, desculpa, números de ponto flutuante. Então, por exemplo, se esse número aqui ele fosse ponto, sei lá, qualquer coisa, beleza? Vamos ver qual é o resultado dele, né? Eu vou até comentar esse aqui de cima para não confundir. Então tá, eu tenho esse e a resposta foi 166. Vamos ver qual é a resposta agora. Continua sendo 166 e decimal para o binário e tudo mais. Então você vê que o ponto flutuante ele é completamente ignorado. Você pode falar, mas é porque você colocou 6. Se você colocasse tudo 9, não muda nada. Então isso aqui, esse tipo de cálculo não é bom para você fazer com ponto flutuante. Se você precisar de fazer cálculo com ponto flutuante, você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça aí, porque aí fica meio complexo, porque você tem que fazer um split, você tem que separar o que é inteiro da parte quebrada, né? Fazer as operações separadas e depois dar um jeito de unir tudo isso daí. Vai dar um trabalhinho, tá? Bom, com isso nós finalizamos a parte dos outros operadores, né, que eu tinha ficado pendente de explicar, e como eu prometi que eu ia explicar depois, já está aqui explicado, beleza?